O encontro foi no Centro de Cultura e Eventos com a presença de professores da rede pública de ensino para ministrar o conhecido Vasco Moreto, que falou sobre as habilidades e as competências da arte de ensinar. Durante toda a explanação do assunto, ele envolveu o público com situações corriqueiras que ocorrem em salas de aula e apontando exemplos a serem seguidos e outros que não devem ser feitos. Numa entrevista com ele, falamos sobre os gargalos da educação e as dificuldades para a alfabetização. Nós estamos ao lado do professor Vasco Moreto e vamos conversar um pouquinho com ele sobre alguns detalhes importantes na educação. O primeiro detalhe que nós vamos falar: a sua vinda, a sua palestra, habilidades e competências, o que é isso? Bom, na verdade, é um paradigma novo que está se estabelecendo na educação. O que diz esse paradigma? Diz o seguinte: todos nós, quando vamos procurar um médico, nós queremos que ele seja competente. Um dentista competente, um advogado competente, todo mundo quer competente. Aí vem a pergunta: o que é um profissional competente? E para o caso da nossa sala de aula, o que é um professor competente? Quando podemos dizer que um professor é competente? E isso me levou a desenvolver que ele é competente se ele desenvolver os 5 pilares. Se ele domina o conteúdo dele, se ele tem a habilidade de mexer com esse conteúdo, se a linguagem dele é clara e precisa, se ele respeita os valores culturais e, sobretudo, se ele sabe administrar o seu emocional. Isso tudo dá a competência do professor. E qual a diferença da habilidade para a competência? A habilidade é saber fazer. Competência, além de saber fazer, você sabe o que está fazendo. Por exemplo, um menino que só sabe resolver a equação do primeiro grau assim: 2x menos 4 igual a 12, passo menos 2 para lá, ele só sabe fazer, então ele desenvolveu a habilidade. Se ele sabe, peraí, ele não passa para lá, eu preciso fazer uma outra operação. Se ele sabe o que está fazendo, ele está desenvolvendo a competência. Quando ele apenas sabe fazer, é só habilidade. Então tem gente que desenvolve habilidade e nunca tem competência. Por quê? Porque ele não cria em cima daquilo que ele está fazendo. Dentro das suas palestras, dentro da sua experiência e de conhecimento em várias partes do país, qual é hoje o maior obstáculo da educação? A formação de professor. Os professores têm uma formação extremamente falha, fraca. Em termos de conteúdos, em termos de habilidades, de magistério, eles realmente não foram. As universidades não os preparam, dão um monte de conteúdo, Vygotsky, Piaget, Vallon, e não dizem para o professor o que fazer no dia a dia da sala de aula. Então, para mim, o grande nó hoje é a formação dos professores. E onde está o grande problema da educação infantil, especialmente ali quando nós falamos da base, do alicerce? O professor não entende o que o aluno, como o aluno aprende. Ele pensa que o aluno aprende na medida que ele repete, que ele reproduz, e não na medida que ele constrói representações, constrói ideias novas e criativas dele para explicar situações complexas. E não apenas repetir 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 4, 8, que é uma linguagem matemática repetitiva. Certo, certamente muitos professores agora vão dizer assim: mas nem tudo é possível conseguir, nem tudo eu consigo representar aqui. E agora então, como eu acompanhei boa parte da sua palestra, eu vou te pedir para que então exemplifique usando a questão das capitanias hereditárias. Exemplo típico foi esse, né? O professor tem que aprofundar. O exemplo da capitania hereditária é não pedir apenas os nomes, quais as capitanias, e sim pense. O que foi a capitania hereditária? Por que o rei deu capitania hereditária? Hereditária vai ser para ele, para os outros vão voltar a trabalhar. O Brasil hoje é cheio de capitanias hereditárias. E aqui em Jataí e arredores, então, mais que em qualquer outro lugar, eu vi hoje que tem gente que tem um terreno enorme plantado, botando os outros para trabalhar para ele. Não é a capitania hereditária? Então quer dizer, não está muito diferente. É possível, mesmo algo que aconteceu há 500 anos atrás, ele simbolizar hoje, dentro da nossa realidade, de uma forma bem saborosa para se aprender. Chama-se isso contextualização. O professor tem que trazer todos os conteúdos, mesmo do passado, para o contexto atual do aluno. E todos os assuntos é possível que sejam trazidos? Depende do professor ter criatividade de buscar.
Habilidade e competência? Habilidades e competências, isso mesmo. E a orientação que você dá para aquele professor? E que ele é realmente um educador, ele é apaixonado no ofício. Porque hoje também, vamos ser bem realistas, a gente também vê alguns que eles só estão esperando o tempo da aposentadoria. Eles não estão preocupados em serem apaixonados pela profissão, assim como em todas as áreas. Com certeza, isso existe sempre. Agora, o professor tem que lembrar o seguinte, que o médico cuida da vida. Mas o professor pode deformar o sujeito para ele nunca mais querer estudar. Ele pode estragar o resto da vida do sujeito, se ele não estimular o sujeito desde o início a ser realmente um pesquisador na sala de aula, se ele ter criatividade dentro da sala de aula. Essa é a preocupação do professor. Qual a consequência dos meus atos? Isso vale em qualquer disciplina? Em qualquer disciplina. Eu chamei isso de ética. A ética que diz qual a consequência dos meus atos. Se a consequência, se eu faço um ato ruim, se eu deixo o meu aluno só decoreba, qual é a consequência? Ele não vai evoluir. Então não vai ser um bom profissional. Olha a ética, a falta de respeito que eu tenho com o meu aluno. Se eu sou criativo, se eu faço meu aluno participar, se eu interajo com ele, olha a ética, porque esse vai ser um sujeito que depois vai criar, vai construir o seu conhecimento e não apenas reproduzir o conhecimento que os outros dão.